Vamos juntos louvar o Senhor, amém? Chamamos Jesus. Vamos levantar um aleluia. Levanta um aleluia na batalha contra o inimigo. Levanta um aleluia mais alto que as dúvidas. Levanta um aleluia. Canções são armas para mim. Levanta um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade, eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei livre está. Levanto um aleluia com tudo o que há em mim. Levanto um aleluia e vejo a escuridão fugir. Levanto um aleluia mesmo quando não posso entender. Levanto um aleluia. O medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei livre está. Cante mais alto, 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 cante mais alto. cante mais alto, Na batalha contra o inimigo, cante mais alto, mais alto que as dúvidas. cante mais alto, Canções são armas para mim. cante mais alto, O céu vem guerrear por mim. cante mais alto.
levantamos o nosso louvor ao teu nome. Nós levantamos a nossa vida como adoração a ti, Jesus. Nós decidimos te seguir, Senhor. Aleluia, tu és tudo para nós. Oh, Jesus, tu és tudo para nós.
todo ser que respira, louve o nome do Senhor. A criação manifesta a glória do Senhor, a grandeza do Senhor. Para onde olhamos, podemos ver a fidelidade do nosso Deus. Vamos adorá-lo com toda a intensidade do nosso coração. Vamos responder a esse amor tão grande, tão infinito. Aleluia!
Aleluia, Senhor, nós te bendizemos, nós adoramos ao teu santo nome, nós queremos nesta hora cultuar ao Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, expressar louvores ao teu santo nome, expressar louvores somente a ti, Pai, e dizer que não há outro, em toda a terra não há outro, não há um Deus que se compare ao Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor em nosso meio. As tuas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. Nós queremos cantar, louvar ao Senhor. Grande é o Senhor, grandes coisas tem feito o Senhor. A tua fidelidade para conosco não tem fim. O teu amor para conosco não tem medida. Ah, tu és um Deus totalmente amável, totalmente lindo. Tu és bendito, Senhor. Tu és bem-vindo em nosso meio. Tu és bem-vindo. Nós queremos prestar um culto ao Senhor. Um culto de louvor, um culto de gratidão, um culto ao Senhor, Pai. E dizer que para todo sempre o Senhor reine entre nós. Para todo sempre reine através de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de celebração, ao nosso culto de celebração online. Seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aí conosco, nos acompanhando. Não somente nos acompanhando, mas participando também desse culto de louvor ao Senhor, através das músicas, através da oração, através da ministração da palavra, através de tantas coisas que acontecem no decorrer desse culto. E eu quero te convidar a continuar a estar conosco, cultuando ao Senhor, nesse momento, nessa data, nessa hora, nesse dia, não importa qual é o tempo em que você está assistindo, mas a bênção do Senhor se manifesta. A bênção do Senhor está sobre a sua vida, está sobre a sua casa. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a continuar a estar conosco, a estar participando, porque nós vamos ao nosso momento da agenda, a Agenda da Paz. Oi, gente! Está começando mais um Paz News. Vem conferir com a gente o que vai estar acontecendo nas nossas programações. Passando para lembrar você, discipulador, do Expresso 1, que vai acontecer dia 7, nessa terça-feira, um treinamento para discipuladores. Você não pode ficar de fora. Entre em contato com o nosso WhatsApp, que está aqui no QR Code, para você estar fazendo a sua inscrição. Não perca esse treinamento que vai estar acontecendo. Tem um recadinho também para as Mulheres da Paz. Dia 11 de setembro teremos um evento às 17 horas aqui na igreja presencial. Vai ser um momento muito bacana da gente, mulheres, estar confraternizando. Então, não fica de fora desse evento que vai ter do Mulheres da Paz. E antes de ir, eu quero te convidar, você que gosta de sempre estar em oração, intercedendo, para participar do nosso Paz Prayer, momento de oração que acontece de segunda a sábado, às 13 horas da tarde. Não fica de fora do nosso Paz Prayer. Acesse nosso QR Code para mais informações. E, não menos importante, se você não segue nossas redes sociais, estamos também deixando nosso QR Code aqui com elas. Segue a gente, curte os posts, se inscreve no canal no YouTube e Deus abençoe vocês. Vamos dar continuidade à nossa programação, porque chegou o momento em dar com alegria, em ofertar, em entregar os seus dízimos à casa do Senhor com alegria. Eu quero ler com você um texto lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 11, que diz: em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus.
Que texto maravilhoso. Nesse texto a gente pode perceber como Deus quer ver a nossa prosperidade, como Deus quer ver que nós sejamos bem-sucedidos em tudo. Como um pai que quer ver que seu filho seja bem-sucedido, assim é o Senhor Deus para conosco. Ele quer ver a nossa prosperidade. Mas o interessante é que Ele quer que nós sejamos prósperos, mas não apenas para nós desfrutarmos dessa prosperidade, mas que nós venhamos a ser generosos para com as outras pessoas também, generosos para com a casa, para com a obra do Senhor, para que quando você ofertar, quando você fizer a sua oferta de amor para aqueles que precisam dela, eles deem graças ao Senhor Deus, eles sejam gratos a Deus também pela sua vida, pela generosidade com que você contribui na casa do Senhor. Então eu quero te convidar nesse momento a estar fazendo isso, a estar ofertando, a estar entregando os seus dízimos com alegria na casa do Senhor. Está aparecendo aí na sua tela os dados da nossa conta bancária para que você possa estar efetuando o Pix. Não deixe de contribuir. É uma oportunidade que você tem para com a obra do Senhor, para você ofertar com alegria em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um que contribui. Obrigada, Senhor, pela generosidade que está no coração de cada um que tem trazido com alegria oferta à casa do Senhor e devolvendo os seus dízimos, Pai. Que a tua bênção se cumpra, que a tua palavra se cumpra na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Que ele seja enriquecido, que a casa seja grandemente abençoada e que possa contemplar as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vamos agora para um momento tão gostoso, que é a ministração da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração. Dê total atenção, abra os seus ouvidos, pare o que você estiver fazendo, para o que você estiver fazendo, para que o Senhor Deus possa falar ao seu coração. Dê ouvidos, porque eu tenho certeza que você será grandemente abençoado. Vamos a uma palavra de fé. Então, o tema da mensagem que eu vou estar compartilhando com vocês hoje é Vencendo as Tentações. O slide deve estar entrando, deve estar em processo aí. Amém, achei que tivesse dado algum problema. Obrigado, Uberlon. Queridos, hoje nós vamos estar compartilhando junto, vencendo as tentações. Por que, Tiago, vencendo as tentações? Porque vocês sabem muito bem que o pecado ele não é cometido de uma hora para outra. Opa, hoje eu acordei e vou pecar. Hoje eu acordei e quero fazer isso aqui de errado. Não. O pecado ele não age dessa maneira. O pecado ele é gestacional. O pecado ele tem fase. Ele tem fases. E as fases vão crescendo, as fases vão se aprofundando e até que chega o pecado propriamente dito. Mas a primeira fase do pecado, ele é a tentação. Então hoje, vocês que já são pessoas maduras, em Deus, pessoas que têm uma maturidade cristã, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais de como nós iremos ter sucesso nas nossas áreas, nossas vidas, ter sucesso na nossa santidade, ter sucesso naquilo que Deus quer que nós demos sucesso, para nós fazermos uma obra maravilhosa aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis. Amém, queridas? E eu quero
começar lendo Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa palavra submeter, querido, significa reduzir a obediência, a dependência, ou render-se, obedecer às ordens ou vontade de, nesse caso, de Deus. Quando nós entregamos, sabe, quando nós submetemos ao senhorio de Deus, quando nós nos rendemos na presença do Senhor, querido, a Bíblia diz que nós vamos resistir ao diabo. E o que é esse resistir ao diabo? É você resistir à tentação. É você resistir essa tentação que tem te assolado, porque eu vou dizer algo para vocês: a tentação ela vai bater todo santo dia na porta do seu coração, todo santo dia essa tentação vai bater na sua mente. E como que nós vamos saber lidar com essa tentação? É submetendo-se a Deus, é se rendendo na presença do Senhor. E aí, uma vez que você repreende, você se submete, você vai conseguir resistir a todo tipo e qualquer de situação. Tu vai resistir ao diabo, e o diabo vai fugir de você, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, vamos finalizar essa pregação. Foi muito bom ministrar para vocês, porque não preciso falar mais nada. Brincadeira, pessoal que está em casa. Meus amados, vencer a tentação é uma opção que você tem que escolher diariamente na sua vida. Deixa eu dizer algo para vocês. Hoje o que eu vou estar compartilhando aqui com vocês é como nós vamos lidar com essas tentações. O que fazer quando você está sendo tentado? Alguém aqui já foi tentado alguma vez? Todos nós fomos tentados. Diariamente nós somos tentados. Sabe, quando nós falamos de tentação, nós estamos falando de todo tipo de tentação. Estamos falando da tentação de ficar se preocupando, né? Se preocupando que será, como vai ser o mês que vem? Será que as contas vão fechar? Será que aquele emprego vai dar certo? Será que as coisas vão acontecer desse jeito, daquela forma? Se preocupar, querido, é uma tentação. Tentação de ser invejoso. Quero ter aquilo que aquele cara tem. Tentação de ser gananciosos. Tentação de querer, sabe, amar o dinheiro, sabe? Querer amar o dinheiro de tal ponto que troca as coisas de Deus, a obra de Deus por conta do dinheiro. Tentação de ser mentiroso, mas essa é uma mentirinha pequena. É uma mentirinha necessária, só para não deixar o irmão triste, então eu vou mentir. É a tentação do egocêntrico, do egoísmo. É a tentação de não acreditar. É a tentação de roubar. É a tentação de cometer adultério. Todos os tipos de tentação. Todos os tipos de tentação. Eu acredito, querido, que todos nós já experimentamos a tentação. Todos nós já experimentamos. E acredito que todos nós estamos sendo tentados todos os dias. Todo santo dia, a tentação ela bate na sua porta. Todo santo dia. Tiago, mas poxa, Tiago. Sério, Tiago, sério. Todo santo dia, meu amado. A tentação ela vai bater no seu coração, todo santo dia a tentação, mas Tiago, já recebi Jesus, já aceitei Jesus. Sim, meu amado, a tentação ela vai bater na sua vida. E a tentação que mais tem batido nos últimos tempos, né, é a tentação de não acreditar, é a tentação da incredulidade, porque hoje ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente, após esse período de Covid. Após esse período de Covid, muitas pessoas morreram, chegamos à marca de, não sei, a última vez que eu vi estava mais de 500 mil pessoas, hoje eu não sei qual é essa marca. Muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas se endividaram. Eu estava vendo uma reportagem, 70% da população se endividou após o período de pandemia. De 10 famílias, 7 estão endividadas.
Como será isso? Como será daqui para frente? Antes era um mundo antes de Jesus e após Jesus. Hoje as pessoas se falam, é um mundo antes da pandemia e pós-pandemia. As pessoas perderam a fé. Muitas pessoas perderam a fé. A tentação da incredulidade tem batido. Mas nós, porém, não perderemos a nossa fé em Deus. Amém? Sabe por quê? Porque é Ele que nos sustenta. Meu amado, Deus te sustenta. Não perca a fé na tua vida. Não perca a fé naquilo que Deus tem te dado. Não perca a fé no seu casamento. Não perca a fé, porque é Deus que sustenta. A Bíblia diz que lá em 1 Pedro 5,7, não está nos slides, diz assim, ó, lance todas as suas ansiedades para Deus, pois Ele tem cuidado de nós. Deus te sustenta. Não perca a fé. Não perca a fé. Mas, meus amados, nós precisamos lidar bem com as tentações que batem em nossas vidas. Claro que vocês sabem, a tentação ela não é pecado. Tiago, a tentação é pecado? Não. A tentação ela não é pecado. Muitas pessoas pensam assim, como eu poderia pensar nisso, ou querer aquilo, eu não deveria ficar desejando aquilo, meu Senhor, não poder, ai Jesus, isso é muito ruim, eu não posso pensar nessas coisas, como posso pensar em tal coisa? Será que eu sou salvo mesmo? A pessoa começa a se questionar. Será que eu fui transformado mesmo? A pessoa começa a se questionar, como eu posso pensar em tal coisa e ser cristão? Alguém já sentiu assim aqui? Eu já, várias vezes. Nós pensamos que devemos ser amorosos, maravilhosos, o tempo todo. E nunca podemos ter um pensamento ruim, nunca podemos ter um pensamento de ser ganancioso, nunca podemos ter um pensamento de querer mentir e tudo e tal. Mas deixa eu te falar, esta não é a realidade. Mesmo que você tenha o Espírito Santo em nós, mesmo que você tenha o Espírito Santo em você, ter nascido de novo, quero dizer para você, temos bastante coisas boas em nós. Em você tem muita coisa boa. Sabia disso? Você é bom, você é legal, você é sim um servo de Jesus, você entregou sua vida para Jesus, sim. Mas nós também temos uma carne que às vezes ela não deseja coisa legal. Ela não deseja coisa boa. E nós precisamos enfrentá-la. A nossa carne. Precisamos enfrentar esses pensamentos ruins que batem em nossa mente, em nossos corações. Olha o que diz em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16 a 18, diz o seguinte: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O que a Bíblia está falando aqui? Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão. Ou seja, os desejos, as tentações, elas vão vir. A Bíblia não está dizendo, sabe, viva pelo Espírito e somente seja feliz. Não, é vivam pelo Espírito, sabe, seja cheio de Jesus, sabe, deixa o Espírito Santo te guiar. De modo nenhum assim, as tentações vão bater na sua porta, vão bater no seu coração, vão bater na sua mente, e você não vai satisfazer o desejo da sua carne. Uau! Mas para poder vencer a tentação, precisamos viver pelo Espírito. E a Bíblia continua dizendo, pois a carne, ela deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne.
Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Porque Deus nos libertou para ter liberdade, para vivermos segundo o propósito dele para as nossas vidas. E existe, queridos, uma guerra dentro de nós. Existe uma guerra que podemos dizer que é entre o nosso espírito e a nossa carne. Mas se você se alimentar da palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus, viver pelo Espírito, você vai ganhar a maioria dessas guerras. Amém? Se seu espírito for mais forte que a sua carne, você sairá como vencedor sempre. Não há segredo. Não há segredo. Se encher da palavra de Deus. Ser cheio de Jesus. Mas sabe qual é um dos maiores problemas que nós temos? Vou ser bem claro aqui. Ouvimos bastante. Leia a palavra. Leia a palavra. Leia a palavra. Mas o que nós devemos fazer de verdade é o que a Bíblia diz. Que nós devemos estudar a palavra de Deus. Meditar na palavra para nós mesmos. Muitas pessoas fazem simplesmente as suas leituras bíblicas, marcam texto, outras colocam o celular para ouvir a escritura. Legal, isso é interessante, né? Às vezes você tem uma meta de ler a Bíblia em 6 meses, isso é muito legal, isso é muito bacana, você está lendo, isso faz parte, precisa, mas muitas vezes você tem que parar para sentar e meditar na palavra do Senhor. Meditar. Meus amados, tudo que eu vou falar a partir de agora, eu vou falar com muito amor e muito carinho. Hoje, com um botão, você pode ouvir e assistir várias mensagens da Bíblia pela internet. Fazer downloads de áudio, podcast, Bíblia no celular. Isso é muito bom, isso é muito bacana, isso é muito legal. Mas sabe, muitas pessoas têm trocado estas coisas, têm trocado em escavar a palavra de Deus para poder ficar ouvindo essas coisas, somente essas coisas. Muitas pessoas, sabe, têm deixado, eu vou colocar aqui, né? Eu vou colocar as escrituras para ouvir, né? E vou estar lavando louça e tudo, é legal, isso é bonito, porque a palavra ela vai entrando e tudo, mas não tem profundidade. Não tem profundidade. Hoje, meus amados, está muito fácil o acesso às escrituras, glória a Deus por isso, mas acredito que podemos nos esforçar a nos aprofundar com o Espírito Santo na palavra, meditando nela. Quem aqui quer cumprir fielmente o que está escrito na palavra do Senhor? Quem aqui quer ser próspero, abençoado e ser bem-sucedido aonde você for? Todos nós. Olha o que diz a palavra em Josué capítulo 1, versículo 8. Diz o seguinte: não se aparte a tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Olha só, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está falando assim, ó, não se aparta, né? Ou seja, não se aparta da tua boca o livro desta lei, mas antes só dê uma lida bem rapidinho, coloca um áudio aí para você ouvir sua música enquanto você lava a louça e tudo e tal. É isso que a Bíblia está falando? Não, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Tu somente vai viver o que a Bíblia tem para você, se você meditar nessa palavra dia e noite. E assim vocês irão, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido em tudo.
Sabe o que significa essa palavra meditar? Significa ter o pleno conhecimento. A gente não pode ler a Bíblia só por ler. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos valorizar o conhecimento, valorizar os princípios, valorizar tudo que tem nessa palavra. Meditar é ter o pleno conhecimento. E é para isso que nós temos que escavar, dedicar tempo à palavra, para obter o pleno conhecimento que a Bíblia tem a nos dar. Quanto mais eu leio a palavra, eu medito na palavra, mais ela fica viva dentro de mim. Quanto mais você meditar nessa palavra, meu querido, mais ela vai ficar dentro de você. A palavra ficando viva em mim, sabe o que vai acontecer? Eu irei receber e viverei conforme a Bíblia diz que eu sou e tenho em Deus. Antes, medita nele dia e noite. Antes, medita nele dia e noite, na palavra do Senhor, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Não adianta, querido, como que você quer viver o melhor de Deus sobre a sua vida? Como você quer ter profundidade se você não medita na palavra do Senhor, você não medita na Bíblia, você não valoriza, mas você quer ser alimentado, mas você não pega, sabe, você vai ler a Bíblia, não pega 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, para meditar naquilo que Deus quer falar contigo. Inclusive, isso aqui é a Bíblia DIF, nós temos para venda, tá? Pode procurar o Osés e a Carliane, que eles têm a Bíblia poderosa, linda, top, para você estar se alimentando e meditando. Meus amados, medite nesse livro. E você vai cumprir fielmente em tudo que ela tem para a sua vida. E você será bem-sucedido em tudo. Não é o Tiago que está falando, é a palavra de Deus. Nos últimos anos, esse amor e interesse de escavar a palavra tem diminuído. Sabe por quê? É muito mais fácil ouvir de Deus via YouTube do que escavar a palavra. É muito mais fácil assistir, ouvir podcast do que escavar na palavra. Entenda o que eu estou dizendo aqui. Não que é errado você ir para o YouTube para ouvir de Deus, mas ouvir de Deus do YouTube não pode substituir ouvir de Deus escavando a palavra. Estão me entendendo? O ponto auge que eu quero deixar aqui, meus amados, sobre isso. Nós devemos buscar esse alimento em Deus. Esse alimento, meditar, é em Deus. Nós precisamos buscar esse alimento em Deus e não ficar esperando que outras pessoas te alimentem o tempo todo, amém? Porque se você ficar buscando esse alimento todo das pessoas, você não vai sair da superficialidade. E Deus não quer que você seja superficial nele. Deus não quer que você seja superficial, Deus quer que você seja profundo nele. Você precisa cavar seu próprio poço. Não fique somente sendo alimentado pelas pessoas. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque essa pessoa que está te alimentando, ela cada dia ela está se aprofundando na palavra de Deus. E aquilo que Deus tem falado com ela, aquilo que Deus tem alimentado ela, sabe, essa meditação que ela tem tido dia e noite na palavra, ela está externando para a sua vida aquilo que ela está recebendo. E você continua na superficialidade, porque você não busca e não medita na palavra do Senhor. Nós não meditamos e buscamos na palavra do Senhor. É errado buscar o YouTube? Não, não é errado. Errado é ser só alimentado por eles. A maturidade vai vir.
A profundidade vai vir se você escavar a palavra do Senhor. Não é errado buscar no YouTube podcast, não. Isso é até legal, isso é bacana. Errado é você ser só alimentado por essas pessoas, ou seja, está terceirizando o seu alimento. Amém? Amados, talvez você possa dizer, eu vou para a igreja todos os domingos. Isso não é suficiente, meu querido. Talvez eu vou para o live toda quarta-feira. Isso não é suficiente. Sabe por quê isso não é suficiente? Porque o seu pastor não é Deus. O seu líder de Iflin não é Deus. O seu líder de life não é Deus. Você precisa dedicar tempo para buscar Deus naquilo que você precisa. Você sabia que a Bíblia diz que a tentação ela precisa vir sobre as nossas vidas? Você sabia disso? Mas se você não conhece a palavra do Senhor, você vai ter qual tipo de entendimento? Que perseguição! Que adianta? Está indo para a igreja, está indo para o discipulado, está indo para o live, mas as tentações continuam vindo, continuam me perseguindo. Quando nós meditamos no Senhor, quando nós se aprofundamos na palavra dEle, nós entendemos que a tentação ela precisa vir sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque não há como viver uma vida sem tentação se não tivesse tentação. Deixa eu voltar aqui. Não dá para a gente viver uma vida sem tentação, porque se não tiver uma vida sem tentação, não haveria fé. Não há para viver uma vida sem tentação, por quê? Porque senão não existiria pressão na nossa vida. A tentação nos testa, a tentação, meus amados, nos mostra a qualidade de crente que nós somos. Se você vence as tentações que batem, você tem uma qualidade. Mas se você não tem vencido, você está crescendo nessa qualidade. E eu tenho certeza que você vai crescer em nome de Jesus. Olha o que diz a Bíblia, Mateus 6, capítulo 13. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus, em sua oração modelo, ele não ora para não sermos tentados. Ele poderia falar assim, Pai, que a tentação não bata na nossa vida, em nome de Jesus, amém, sei lá. Mas ele diz, não nos deixeis cair em tentação. É porque a tentação ela vai bater todo dia na sua porta. A tentação ela todo dia vai bater no seu coração. Mas ele diz, Pai, não nos deixa cair em tentação. Ou seja, a tentação ela vai vir. A nossa carne, querido, nos tenta. O diabo nos tenta. O diabo vai usar pessoas para nos tentar. Eu duvido que alguém passe uma semana inteira aqui sem ficar tentado. Todo dia a tentação vem. Todo dia a tentação vem. Quantos crentes maravilhosos, quantas pessoas cheias de Jesus, incríveis, ficam tentados todo santo dia, a todo momento. Quantas pessoas aqui nos últimos dias tentaram ficar com raiva de alguém, sei lá, porque recebeu uma fechada, sei lá, porque alguém te tratou mal, e você ficou tentado ficar com raiva daquela pessoa. A tentação ela sempre vai bater. Só que nós precisamos lidar com ela através do conhecimento da palavra do Senhor, se aprofundando em Deus. Muitas vezes as tentações elas batem na nossa vida, sabe como? Depois de uma grande bênção que nós recebemos. Deus nos abençoou e vem logo em seguida a tentação. Já perceberam isso? Depois de uma grande vitória, você sofre uma tentação. Será que eu não posso ter uma boa semana? Será que eu não posso viver bem? Poxa, no momento que eu recebo uma vitória, eu recebo uma alegria, e agora vem a tentação querendo tomar essa alegria de mim. A única maneira, meus amados, de termos uma boa semana é viver diariamente em Cristo em nossas vidas, tendo intimidade com Ele.
e aprendendo com Ele que as tentações vão bater em nossas portas. E nós, com a palavra de Deus e o poder de Deus, temos que resisti-la em nome de Jesus. Quanto mais cedo eu aprendo a resistir às tentações, mais cedo alcançaremos as nossas vitórias, o nosso sucesso, amados. Meus amados, Jesus foi tentado. Imagine nós. Se Jesus passou por isso, então imagine nós. Olha o que diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15. O nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Isso é muito top. Isso é muito top, saber que o nosso Salvador, aquele que nós amamos tanto, confiamos tanto e acreditamos tanto, Ele entende o que é ser tentado. É tão gostoso, né, querido, quando nós colocamos, né, as nossas opiniões, quando nós falamos com uma pessoa, e essa pessoa ela nos entende, ela nos compreende, ela sabe o que você está passando, e ela te entende. Isso é muito legal, isso é muito gostoso. Jesus passou por tudo isso, resistindo todas as tentações, e acredito que todos nós podemos fazer isso. E à medida que nós crescemos nele, Ele vai te entendendo. E você vai entendendo que Ele te entende. Toda vez que você cresce nele, você compreende que Ele te entende. Jesus te entende, Patrícia. Jesus te entende, Fabiola. Jesus te entende. Por quê? Porque Ele passou por isso. Ele passou por isso. Ele passou por isso. Mas cada vez que nós decidimos buscar Ele, sabe, com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus, e tendo intimidade com Ele, nós chegaremos no ponto aonde nós seremos fortes contra toda e qualquer tentação. Amém? Entenda algo essa noite. Jesus sabe como você se sente. Jesus sabe de como é ser ferido pelas pessoas. Jesus sabe da dificuldade que é perdoar alguém. Ele sabe como é se sentir tudo que você sente, amado. Só que Ele foi capaz de tirar força do Espírito e resistir todas as tentações. E todas e tipo de tentações Ele resistiu e foi para a cruz, sabe, querido, pagando por todas as fraquezas que nós não conseguimos resistir. Ele resistiu. A Bíblia diz que nenhuma tentação está sobre a sua vida que você não possa suportar. Você pode suportar todo e tipo, qualquer tentação e provações que você possa passar. Sabe por quê? Porque Jesus levou sobre Ele aquelas que você não conseguiria suportar. Ele levou sobre Ele. E hoje nós estamos felizes e nós podemos suportar as tentações. Sabe por quê? Por causa da cruz de Jesus, pelo sangue que Ele derramou e porque Ele fez por nós naquela cruz. Você está feliz? Jesus te fez você ser feliz, porque Ele pagou um preço de sangue naquela cruz, para te trazer felicidade. Olha o que diz em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Jesus, Ele te entende, amado. Se aproxima com toda a sua confiança
perto dele, tendo intimidade com ele. A Bíblia diz que quando sentirmos fracos ou tentados, devemos se aproximar de Jesus. Devemos buscar a Deus imediatamente. Muitas pessoas, no meio das tentações, no meio do desespero, vai buscar conselho de pessoas que não conhecem a Bíblia, vai buscar auxílio de coisas e tudo, e a última opção é buscar Deus. Se nós queremos vencer a tentação, nós precisamos buscar Deus imediatamente, quando as coisas batem sobre a nossa vida. Devemos perceber que Ele nos entende, e que Ele não se afasta de nós. Deixa eu dizer algo para vocês, não importa o que você tenha feito, Deus não afasta a sua face para longe de você. Deus, Ele acredita em você. Não interessa o que você fez, Ele te ama. Ele te ama. Deus, Ele está olhando para você, estendendo a sua mão, a mão dEle para você agora mesmo. Não é tarde para um novo começo. Não é tarde para você, meu amado. Não existe um poço tão profundo que Ele não possa ir e retirar você desse poço e te levantar. Ele te ama, e o sonho dele é ver você andando em vitória sobre toda e qualquer tipo de tentação. Ele te ama, meu amado. Nós aqui, nós somos testemunhas vivas que podemos superar qualquer coisa através do poder de Deus. Se não fosse o poder de Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse o poder de Deus, você não estaria aqui. Queridos, pois sem Deus, sem Jesus, nada podemos fazer. Nada. Mas com Jesus podemos todas as coisas, amém? Querido, pega isso aqui. Jesus entende o que você está passando. Jesus entende aquilo que você está vivendo. Mas não acredite na mentira que você nunca poderá ser livre. Jesus morreu naquela cruz para te trazer liberdade. Mas Tiago, isso daqui eu não consigo dar conta. Isso aqui eu não consigo. Consegue sim, porque Jesus já levou sobre si as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Não acredite nas mentiras de Satanás, mas escolha acreditar na palavra de Deus que nos transforma. Meus amados, aquilo que você acredita é o que você vai ter. Aquilo que você acredita é o que você vai receber. Assim como você acredita, assim será. É a palavra de Deus. Jesus foi tentado. E o interessante, que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto, aonde ele foi tentado. Sabe o que isso nos ensina? Até quando você está sendo direcionado por Deus, as tentações vão vir. Vão vir. Não tem como fugir disso. Nós só precisamos resistir. Lucas 4,13 diz isso. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, ou seja, Jesus ele passou por 3 níveis de tentação, né, que não cabe aqui, não tem tempo para a gente poder explicar, mas foram 3 níveis de tentações que Jesus passou, mas terminou, deixou, aí a Bíblia diz que quem deixou Satanás até que surgisse outra oportunidade. A tentação de Jesus foi se aprofundando, primeiro foi no corpo. Satanás, né, faça essa pedra, né, e transformar em pão, ou seja, foi no corpo, foi na necessidade de Jesus. Depois, se tu és o filho do Senhor, te jogue, que ele vai mandar que os anjos te ordenem, te busquem, ou seja, trabalhou na identidade de Cristo, trabalhou na identidade de Jesus, ou seja, foi na mente, na alma, e depois vai se aprofundando, né, se você levou Jesus para um alto e falou: tudo, tu pode governar tudo se me adorares.
Se você me adorar, Satanás disse para ele. Ou seja, ele trabalhou no espírito de Jesus. Só que Jesus disse, através da palavra: está escrito, está escrito, está escrito. Apartai-vos, Satanás, nem só de pão viverá o homem, não atentará o seu Deus. Só a ti, somente a Deus receba a adoração. Foi através da palavra que Jesus venceu as tentações. A boa notícia é que quando resistimos às tentações, ela tem um fim. E o diabo fica procurando uma outra oportunidade. Mas quando nós não resistimos às tentações, meus amados, ela se aloja em nossas vidas, até você resistir. O diabo não tem trabalho nenhum mais com você. Ele parte para outra, porque ele não precisa ficar esperando outra oportunidade, ele já encontrou essa oportunidade. Mas Jesus resistiu e morreu naquela cruz para te dizer que ele te entende, que ele mora dentro de você, e você tem força sim para resistir o diabo, resistir à tentação. Olha o que a Bíblia diz, depois que Jesus resistiu à tentação, Lucas capítulo 4, versículo 14. Jesus ficou cheio. Então Jesus, cheio do poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Existe um benefício, existe um mover de Deus, existe um operar de Deus quando nós resistimos às tentações. A Bíblia diz que Jesus ficou cheio do poder do Espírito. Jesus ficou cheio do poder do Espírito e saiu aí para implantar o reino de Deus, e seus feitos se espalharam rapidamente. Aleluia! Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem força, querido, para resistir os pecados, para resistir às tentações que vai te levar para o pecado. E quando você resiste, você fica forte em Deus, e você não vai dar conta de viver uma vida só para você. Você vai querer anunciar para os 4 cantos do mundo o que Deus está fazendo na sua vida. Se você consegue, o próximo também vai conseguir. Se Deus tem me dado força para resistir, meu querido e amado irmão, você também vai ter vitória sobre as tentações. E assim o reino de Deus vai ser implantado. A outra boa notícia: quando você passa por todos os testes e todas as tentações, e você permanece firme, então você é duplamente cheio com o poder do Espírito Santo, e Deus pode te usar de uma maneira maior do que antes jamais te usou. Deus vai te usar de uma maneira sobrenatural, de uma maneira extraordinária. Sabe por quê? Porque você está mostrando a qualidade de crente, qualidade de discípulo que você é, quando você resiste às tentações, quando você vence as tentações. Querido, isso aqui não é uma palavra de condenação. Isso daqui é uma palavra de despertar, é uma palavra de reflexão. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer, tem um Deus contigo. Jesus, Ele te entende o que você está passando. Jesus, Ele sabe o que você está passando. Jesus, Ele sabe do seu sofrimento, Ele sabe daquilo que você está vivendo, querido. Eu sei que você está passando no teste, e se você passar nesse teste, você sairá muito mais forte do que você estava antes de entrar nisso.
Você vai sair forte, querido. Se você resistir, você vai sair forte. E a unção e o poder dele aumentará sobre a sua vida. E Deus será capaz de te usar para as coisas extraordinárias. Quem quer fazer o extraordinário de Deus aqui? Ele quer te usar. Ele quer te usar. Mas para isso, precisamos nos fortalecer na palavra de Deus, meditar na palavra do Senhor, sabe, ter intimidade com Deus. Isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Todos nós temos lutas, todos nós temos tido desafios. Mas eu tenho certeza, querido, se vocês viverem Tiago 4, capítulo 7, se submetendo-se a Deus, encerrando com o versículo que eu iniciei, submetendo-se a Deus, ou seja, se rendendo ao Senhor, sabe, através de como? Intimidade com Ele, meditando na palavra, sabe, se aprofundando, sabe, não é uma leitura de em 3 meses, tu lê a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, mas sabe, é meditar, é estudar, é ter um pleno conhecimento, porque meditação é pleno conhecimento, ter pleno conhecimento, querido, isso vai fazer a diferença. Você vai se submeter a Deus, você vai resistir às tentações, e as tentações vão fugir de vocês, ou seja, o diabo vai fugir de vocês, em nome de Jesus. Não caiam nas tentações, mas submetam-se a Deus, em nome de Jesus, querido. E eu tenho uma convicção que cada um de vocês que estão me assistindo em casa, vocês terão um hábito de vencer as tentações que batem na porta de vocês, as tentações que batem no coração de vocês. Eu tenho essa convicção, mas um hábito ele nunca nasce sozinho. Um hábito ele nunca surge sozinho em nossas vidas. Todo hábito ele é acompanhado com outros hábitos. Mas por esse hábito de você vencer as tentações, você precisa também criar um outro hábito. Qual é o hábito? De meditar na palavra de Deus. E sabe qual é o outro hábito? De ter intimidade com Deus. Se você começa a trabalhar com esse hábito de ter intimidade com Deus, ter intimidade com o Senhor, meditar na palavra de Deus, você vai ter um hábito de vencer todas as tentações que batem na sua vida, em nome de Jesus.